Naquele tempo, Jesus estava à margem do lago de Genezaré e a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu em um dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se no barco e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas em tua palavra eu lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros de outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase não afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. De fato, à vista da pesca que tinha feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Em tua palavra eu lançarei as redes. Com esta frase de Simão Pedro, nós contemplamos primeiro uma situação em que ele estava com grande dificuldade, porque tinha a noite inteira tentado pescar e mesmo com toda a sua experiência não conseguiram nada. E agora de dia, tendo desistido de seu trabalho, Jesus chega para ele: lance as redes. E ele argumenta dizendo: tentamos a noite inteira e nada conseguimos, mas em tua palavra eu lançarei as redes. Esta demonstração de confiança na palavra de Cristo e no seu poder mostram que Pedro, ele honrou ao Senhor e reconheceu a sua incapacidade. Por isso ele logo se prostra diante de Jesus, depois do milagre, e diz: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro demonstra a sua confiança, depois vai mostrar a sua humildade e a sua entrega total a Jesus. Confia, é humilde e se entrega. É exatamente nisto que consiste a confiança. E esse é esse tema que eu gostaria de meditar com vocês no dia de hoje. A confiança, segundo Santo Tomás, é uma esperança fortalecida por uma convicção. Esperança que se fortalece por uma convicção sólida, confiante no poder e na bondade e misericórdia de Deus. Nisto é que consiste a confiança. Nós somos frágeis, nem tudo que nós queremos fazer nós conseguimos. Por causa do pecado original, há em nós esta grande fragilidade, não só fruto do pecado, mas também fruto da nossa condição de criaturas. Chegamos diante de certas situações em que humanamente é impossível, e Deus permite que elas venham exatamente para que nós nos humilhemos, mostremos que nós somos frágeis e reconheçamos a nossa condição de criaturas e pecadores, mas também para que se manifeste
a sua misericórdia e o seu amor vindo em nosso socorro. E o que ele exige de nós então é a confiança. Confidutia, ela tem a mesma raiz de fé, fides. A confiança ela vai ser fruto da nossa fé, ou seja, do nosso acreditar que Deus é poderoso, que pode criar todas as coisas e resolver tudo. Nisto vem da fé, mas não basta se crer, é preciso confiar também que Ele é bom e que Ele nos ama, exerce a sua misericórdia sobre nós e nos dá com o seu amor todos os meios para nós alcançarmos o nosso fim último, que é a comunhão com Ele e a vida eterna. Então, confiados com a certeza plena desta onipotência de Deus e desta bondade misericordiosa dele, nós então nos entregamos. E essa convicção que nos leva à entrega nossa a Ele é o que se chama de confiança. Mesmo em situações que aparentemente são impossíveis, mas nós confiamos. Então, nesse sentido, Cristo nos chama a atenção em diversos momentos para nós termos confiança. Para Deus, nada é impossível. Por isso confiamos. Diante daquela mulher que tinha sido curada do fluxo de sangue, ele diz: tem confiança, filha, tua fé te curou ou te salvou. Diante daquele paralítico, tem confiança, filho, os teus pecados te são perdoados. Na última ceia, antes de instituir a Eucaristia e depois se entregar totalmente aos algozes para a sua morte, ele diz: tem confiança, eu venci o mundo. Em diversos momentos, por exemplo, na parábola, aliás, quando ele nos chama a atenção para olhar as aves do céu, os lírios do campo, ele nos leva a termos essa confiança que Deus nunca vai nos deixar faltar o necessário na nossa vida. Portanto, nós temos que confiar em Deus, entregar nossa vida a Ele, fazendo evidentemente a nossa parte, mas Ele cuida de nós porque pode e porque nos ama e é misericordioso. Olhemos, pois, a confiança em Maria Santíssima, de uma confiança extraordinária. Maria Santíssima, ela ficou órfã, segundo a tradição, foi colocada no templo, e lá no templo ela teve contato com as pessoas do templo, com os sacerdotes, com a palavra de Deus, e ela, à medida que foi crescendo, ela fez um voto de se consagrar inteiramente a Deus na sua virgindade. Mas chega ali pelos 13, 14 anos, o sumo sacerdote a chama e diz: está na hora de se casar. E ela então fica no dilema, fez um voto a Deus, mas o sumo sacerdote, que representa a Deus de modo visível, diz: está na hora do casamento. E o que fazer então? Ela confia. O sacerdote, estou aqui usando palavras da tradição, ele chama os homens, os interessados, digamos, e vem então a figura de José, o homem justo, que também tinha feito o seu voto, e ali Deus resolve a situação. E ele aceita receber Maria por esposa, conservando aí a continência, mas ele dá a Maria o seu próprio nome. Ele era da família de Maria também no passado, era parente dela, e ele então dá o seu nome e assume a paternidade legal de nosso Senhor. Então, em Maria nós temos a Virgem e temos a Mãe, e Maria só vai entender isso quando o anjo anuncia que ela seria a mãe do Salvador. Como ser mãe se eu sou virgem e pretendo continuar virgem?
e o anjo do Espírito Santo virá sobre ti, e Maria confia. Então nós vemos a confiança dela diante daquilo que para nós, para os homens é impossível. E Maria confia. O anjo diz para Deus: nada é impossível. Então vamos ver Deus aí, essa confiança, essa entrega humanamente impossível. Para Deus é tudo possível. E o anjo vai dizer, o exemplo de Isabel, mesmo gravidez concebeu, sendo idosa e sendo estéril. São chamadas de atenção para nós, para a necessidade que nós temos de confiar e de nos entregar totalmente a nosso Senhor, sem deixar de fazer aquilo que nos cabe, mas ter essa confiança. Santo Inácio diz: devemos confiar, sabendo que tudo depende de Deus, mas devemos agir como se tudo dependesse de nós. Mesmo nas dificuldades, Deus faz tudo concorrer para o nosso bem. Mesmo quando somos humilhados pelo pecado, Deus faz nos concorrer para o nosso, tudo concorrer para o nosso bem. Mesmo nessas horas em que humanamente parece impossível, Deus cuida. Olhemos Maria ao pé da cruz e depois da ressurreição, ela se entrega ali com Jesus. Os apóstolos todos fogem, está ali ao lado dela João, eles fogem e Maria está ali, porque Maria confia naquele momento de dor de Jesus, que era necessária para a redenção, mas confia também na sua ressurreição. Ele ressuscitará. Enquanto os apóstolos todos têm dúvida, Maria confia, e Maria aguarda a ressurreição de seu filho, por causa dessa confiança. Maria para nós é um grande exemplo de confiança e de entrega total. Porém, Deus, na sua infinita bondade, entregou uma missão a Maria. Assim como na prática a igreja, ela tem essa missão no mundo, de ser essa presença visível de Cristo, aplicando os mistérios da redenção. Maria Santíssima no céu é esta presença do amor misericordioso de Deus, que com o seu poder, Maria é onipotência suplicante, e com sua bondade, Maria nos socorre em todas as nossas necessidades. Diz Santa Brígida, Jesus Cristo, certa vez Santa Brígida ouve Jesus Cristo falando com Maria, numa daquelas aparições dela, e dizendo: pede, mãe, pede o que quiseres, porque uma vez que na terra não me negaste nada, no céu eu não te negarei nada. Então vemos aí o grande poder que tem Maria de súplica. É claro, a onipotência é suplicante, mas esse grande poder que tem sobre o coração de seu filho, ela então vai realizando aqui na terra, pelos merecimentos de seu filho, ela vai realizando diante de todos nós e para todos nós, vai realizando essa redenção na prática, juntamente com a igreja. Por isso, no livro do Apocalipse, quando nós vemos lá a mulher vestida de sol, alguns interpretam como Maria, outros interpretam como a igreja, mas na realidade as duas interpretações são corretas e se fundem, porque Maria é a igreja já pronta na sua realidade já máxima como esposa de Cristo, e Maria é, pois, esse protótipo e esta realização plena da igreja, de modo que Maria lá no céu, ela implora seu filho, pede. São Luís Maria Griot de Montfort diz: um desejo de Maria já faz com que os anjos todos, com grande rapidez, vá atender aos seus pedidos. Assim faz Jesus com Nossa Senhora. Por isso Nossa Senhora, expressando essa confiança em Deus, ela nos ensina a confiarmos nele e confiarmos na intercessão dela diante dele. Por Maria, Jesus veio ao mundo, por Maria, ele vai reinando no mundo. E sobretudo na igreja,
Nós vemos hoje a igreja com tantos problemas, fala-se muito de crise da igreja, e é verdade, a igreja hoje passa por uma grande crise. Mas se nós nos aprofundarmos na história da igreja, quando a igreja não teve crise? Já no colégio apostólico teve crise, e depois, com o passar do tempo, as heresias, já no início, gnosticismo, maniqueísmo, arianismo, monotenetismo, monofisismo e todos esses ismos aí, havia divisões, bispos a favor, bispos contra. Depois entramos na Idade Média, também problemas sérios. Surge o São Francisco exatamente como uma resposta de Deus para uma renovação. São Domingos, também naquela época, Santo Ângelo, como os carmelitas. E a gente vai vendo depois as heresias dos cátaros e albigenses. E vamos no século X, o século da corrupção do papado, dos papas, melhor dizendo. Em poucos anos, inúmeros papas, havia papas que ficavam dias ou poucos meses, porque o papado se tornou objeto de luta política de famílias e brigas. Papas assassinados, estrangulados, presos, arrastados, e tudo motivados por brigas. E exemplos nós temos vários aqui, do século X, 900 e alguma coisa, né? Depois surge Cluny, grande abadia de Cluny, como meio que Deus usa para uma restauração. De modo que a gente vai vendo certas situações da igreja de crises o tempo todo. A barca de Pedro é sacudida por todos os lados e parece que vai afundar, mas não afunda, porque quem guia é Jesus. É Jesus que diz: vamos mar adentro e lá vamos fazer uma pesca, e a pesca vem. Então às vezes existe hoje uma certa tendência, acredito eu, influenciada pelo romantismo, de ter a igreja uma visão romântica do passado da igreja, como se fosse tudo mil maravilhas. E hoje é que nós estamos passando por esses problemas. Não é assim. Então nós temos que confiar na igreja, confiar em nosso Senhor, que guia a igreja, que cuida da igreja hoje, e que nos ama, e que quer a nossa salvação. Nós somos também corresponsáveis pela igreja e devemos ir mar adentro, como Jesus manda Pedro, e participar deste grande apostolado da igreja para a salvação das almas, cada um da função que Deus colocou dentro da igreja, a hierarquia, ou os fiéis, todos os leigos, todos nós juntos, participando dessa grande obra de evangelização. E disso nós não podemos esquecer, e porque o foco muitas vezes é esquecido na nossa vida espiritual, e muitas vezes esquecido em os membros da igreja. Qual é o foco? Salvação das almas, a vida eterna, a comunhão dos homens com Deus e depois a vida eterna. Isso não significa que vamos nos esquecer das coisas do mundo, não. Estamos aqui, temos que viver a caridade, e essa caridade olha para o irmão que sofre, usa da misericórdia de Deus, e somos também instrumentos da providência divina para cuidar dos nossos irmãos. Somos comprometidos com o Evangelho e queremos que o Evangelho seja espalhado e vivido em toda parte, ajudando-nos uns aos outros, espiritualmente, moralmente e também materialmente, né? E é exatamente esse nosso compromisso. E depois vamos passar, a história da igreja vai continuar, e virão outros e outros, e assim até o fim do mundo. Portanto, não tenhamos ilusão de que vamos resolver todas as coisas. Temos que fazer a nossa parte com muita confiança em Deus, porque Cristo continua governando a igreja, continua governando o mundo, continua governando tudo. Ele é rei, e como rei, embora tenham se esquecido dele, ele continua com todo o poder. Não foi tirado o poder de Jesus, ele continua e exerce esse poder. Para uns, justiça e humilhação, para outros, salvação, mas ele continua exercendo. Então nós temos que ter essa confiança grandiosa em nosso Senhor, sabendo da importância do papel de Maria nessa obra de redenção e de salvação nossa, não só na sua origem, quando ela diz o seu sim,
mas no dia a dia, quando Maria Santíssima continua com o seu poder de intercessão, pedindo a salvação para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, nós lançamos as redes, como diz São Pedro, em teu nome lançarei as redes. Então, em nome de Jesus, confiados na palavra dele e entregues nas mãos de Maria, é que nós vamos nessa barca da igreja do mundo, que há momentos de glória, mas há momentos de vendavais, há momentos de pescas, há momentos também de tempestades. Não importa, o importante é mantermos a fé e a grande confiança em Deus, de que Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Então olhemos Nossa Senhora com muita confiança e nos entreguemos nas mãos dela, rezando o texto todos os dias, saudando Maria das horas, no bater das horas, do ângelus, como nós chamamos, rezando as suas ladainhas, fazendo penitências e sacrifícios nas vésperas de suas grandes festas. Enfim, temos tanto como honrar Maria e suplicar seu auxílio, a execução de sua vontade e de suas obras em cada um de nós. Então que Maria Santíssima, Mãe da confiança, ela interceda por nós junto a seu Filho Jesus. Amém.